Fala aí, galera do Apenas um Canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, para nós falarmos sobre o mercado da bola, o mercado de transferências, tanto internacional como nacional. Os jogadores estão de férias, os jogadores europeus, né? As principais ligas europeias estão de férias, retornam a partir do mês de julho. E aí você vê vários rolês aleatórios que nós estamos vendo aí. Por exemplo, Kaká, Faustão, Rodrigo e Vinícius Júnior. Olha aí na tela pra vocês. Rolê aleatório, né? Rolê aleatório. Faustão, que jogou muita bola na vida dele, né? Enfim, também tivemos o Cristiano Ronaldo jogando de ladinho aí. Coloca aí na tela pra vocês verem. Desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. O Cristiano Ronaldo jogando de ladinho, mostrando que ele, como dançarino, é um ótimo jogador. É um ótimo... A treta do Neto e do Davidson que nunca acaba, né? Aí, ó, tem aí na tela pra vocês também resposta. Do Davidson falou do Neto, depois o Neto respondeu. Enfim, essa treta nunca acaba. O Neymar lá em Las Vegas. Então, os jogadores estão curtindo. A Lishan Lehmann também em Miami. Olha aí pra vocês. Ô, abençoado seja o Douglas Luiz. Com todo o respeito a ele. Olha isso. Muito bem, Lishan Lehmann. Olha, até perdi a noção aqui do que eu tenho que falar, mas hoje é para falar sobre o mercado da bola, né? Vamos lá. Então gira a vinheta aí para nós falar sobre as principais transferências até então. A mão do volante, a outra no capricho. Eu não jogo mais! Jararaca safada! Esses negros maravilhosos. Quer saber de uma coisa? Eu sei lá. Ok. Depois desse momento de Nelson Rubens aqui no TV Fama, nós vamos lá para o que realmente importa e o tema do vídeo. Vamos falar primeiramente do James Rodrigues no Botafogo. Isso mesmo, o James Rodrigues no Botafogo. Ele que está com 30 anos de idade atualmente lá no Al-Ain. Eles dizem, fontes dizem que ele achou o futebol do Qatar muito fraco. Mas o que ele achou que ele encontraria lá no Qatar, né? Então é isso. É um futebol fraco mesmo. Então, segundo as informações do Win Sports TV e o site da UOL, o Al-Ain pede 5 milhões de dólares para liberar o James e o valor, o Botafogo considerou o valor viável e pode ser que o Botafogo faça uma proposta para ter o James Rodrigues. Mas o que pode empacar essas negociações é que o James Rodrigues prioriza um retorno para a Europa. Tá? Esse é o principal empecilho, porque bala na agulha para fazer um investimento e para sustentar o salário, eu acredito que o Botafogo tenha, ainda mais que o John Textor, que é o dono do Botafogo, o dono da SAF, né? Acabou comprando o Lyon, acabou de comprar o Lyon, então bala tem. O problema é que o James quer voltar para a Europa, não sei em que time, né? Um time do escalão médio da Europa, porque não vejo mais ele em nenhum time de ponta. Já teve essa oportunidade e não mostrou o que veio. Enfim, vamos ver, seria interessante, né? E o Botafogo, que já fechou com o Zahavi, que estava no PSV da Holanda, tá vindo bem aí para esse e vai vir muito bem para esse segundo semestre, ainda mais fechar com o James Rodrigues. Então vamos lá para o Benfica, que vem fazendo boas contratações depois de vender o Everton Cebolinha para o Flamengo, anunciou a contratação do David Nery e agora vai fechar com o Enzo Fernandes do River Plate, um ótimo jogador, ele que era do Defensa e Justiça, o River foi lá e agora vai fazer uma boa venda. Os valores, segundo o jornalista Pedro Sepúlveda, um acordo de 18 milhões de euros seria a venda do River para o Benfica. E o que falta para fechar essa contratação é acertar as condições contratuais com o jogador, né? O que se fala é que o contrato será de 5 anos e aí só tá faltando fechar essas condições contratuais para oficializar a contratação do Enzo Fernandes, que é uma ótima contratação para o Benfica, uma ótima venda do River Plate. E seguindo aqui para falar sobre o brasileiro Ederson, ele mesmo ex-Corinthians, o Corinthians que vendeu ele para a Salernitana que se manteve na Série A, e o Ederson teve uma boa temporada por lá e está sendo disputado pela
Atalanta e pela Inter de Milão, segundo a Sky Sports, ele que tem 22 anos, o Ederson, está com um valor de mercado de 18 a 20 milhões de euros, e a disputa está entre, como eu comentei, a Atalanta e a Inter de Milão para tirar da Salernitana. Então ele vai continuar no futebol italiano, mas vai dar um passo maior, né? Do Corinthians para a Salernitana. Salernitana é um time que tinha acabado de subir da Série B e agora podendo ir para um time de ponta, tanto a Inter quanto a Atalanta. A Inter que vai jogar Champions e está se reforçando. Para falar agora já do próximo passo da Inter, que fechou o contrato de empréstimo com o Lukaku. Isso mesmo, após o Chelsea pagar mais de 100 milhões de euros no Lukaku, eles um ano depois do retorno dele ao time londrino, não foi muito bem, e agora um ano após esse retorno vai voltar à Inter de Milão, onde ele defendeu a camisa com bastante sucesso. Segundo as informações do jornalista Fabrício Romano, o acordo é válido por um ano, com uma taxa de empréstimo de 8 milhões de euros, mais 4 milhões em produtividade. Então o salário do Lukaku, que estava em 12 milhões no Chelsea, agora é 8 milhões de euros por temporada, por essa temporada, né? Na Inter. Vamos ver se na Inter ele reencontra o bom futebol, né? Porque no Chelsea foram 44 partidas, 29 como titular e 15 gols e 2 assistências. Longe de ser aquele Lukaku da Inter. Vamos ver se ele recupera agora, retornando à Inter, que teve alguns protestos de torcedores organizados, dizendo que ele havia traído a Inter. Vamos ver como que vai ser esse retorno dele e reencontrar o bom futebol. E partindo aqui para a próxima informação, segundo o jornal The Athletic, o Leeds recusou a primeira proposta do Arsenal pelo Rafinha. O Rafinha que havia vindo sendo disputado pelo Barcelona também, mas o Barcelona não está disposto a pagar os valores que o Leeds está pedindo, segundo informações de 130 milhões de euros, e também defende muito da saída do Dembélé do Barcelona. Mas enfim, sem divulgar valores aqui na notícia, o repórter, que é o David Orstem, não sei se a minha pronúncia está correta, mas o repórter afirmou que os Gunners oficializaram a proposta, mas acabou que o Leeds não aceitou esses valores e quer mais. O problema é que ele não citou os valores, tem que ver o quanto que o Arsenal fez de proposta. Aí eu acredito que o Rafinha fez uma boa temporada, mas 70 milhões de euros, eu acho muito. Vamos ver se o Arsenal vai fazer uma nova proposta. O Leeds aceita, seria um passo maior aí pro Rafinha. Mais uma vez, o Fabrício Romano, rei das notícias das transferências, né, informa que o PSV tem interesse na contratação do zagueiro Marlon, ex-Fluminense, que atualmente joga pelo Shakhtar Donetsk. Ele tem 26 anos e foi contratado pelo Shakhtar junto ao Sassuolo na temporada passada, na temporada 2020-21, por 12 milhões. E aí, como o Van Nistelrooy, que é o treinador do clube holandês, pode facilitar a negociação, como informa a notícia. Segundo o Fabrício Romano, vamos ver se o zagueiro Marlon, que eu confesso que eu não acompanhei ele no Fluminense, não acompanhei como que ele está no Shakhtar. Não sei se seria interessante para ele essa mudança do Shakhtar para o PSV. E só para informar, uma notícia que já estava rolando nos últimos dias, todos já tinham essas informações, mas o Bayern de Munique oficializou, estou gravando esse vídeo na quarta-feira, e nesse mesmo dia 22, o Bayern oficializou a contratação do Mané, ex-Liverpool, uma boa contratação do Bayern, que tenta a permanência do Lewandowski. Lógico que o Mané não é um centroavante com as mesmas características do Lewandowski. O Mané nem é centroavante, às vezes atua como segundo atacante, mas é uma ótima contratação, principalmente se conseguir manter o Lewandowski, e vai vir pesado o Bayern para a próxima temporada. Já contratou o Gravenberch, que eu considero uma ótima contratação do Ajax, então o Bayern vem forte para essa temporada aí. Como nós já estamos ali na Alemanha,
partindo para o rival do Bayern, que é o Borussia Dortmund, que encontrou, né, vamos dizer assim, vamos ver se vai dar certo, mas teria feito o acordo fechado pelo atacante Sebastian Haller do Ajax, ele que foi um dos artilheiros, o terceiro artilheiro da Champions League. O Ajax teria aceito a proposta de 31 milhões de euros, cerca de 166 milhões de reais, podendo aumentar esse valor com mais 4 milhões de euros em bônus. O Haller, que ele é da Costa do Marfim, ele tem 28 anos, ele irá passar por exames médicos nessa quinta-feira, quando o vídeo vai sair, e aí ele que vai ter o peso aí de substituir o Haaland. Ele terminou a última temporada, pelo menos pela Champions League, como eu falei, o terceiro artilheiro, 11 gols em 8 jogos, ficou só atrás do Benzema e do Salah, e também foi o goleador, o artilheiro do campeonato holandês, a Eredivisie, com 21 gols em 31 jogos. Esses são os números do Haller. Se ele repetir o bom desempenho que ele teve no Ajax, eu acredito que vai estar bem substituído o Haaland. Vamos ver, né? Segundo informações do RMS Sports, o Atlético de Madrid abriu as negociações para contar com o Pablo Sarabia, que está atualmente no PSG. A proposta seria de empréstimo com opção de compra. O Pablo Sarabia, que na última temporada ele atuou pelo Sporting por empréstimo, também cedido do PSG. Ele fez 21 gols e 8 assistências em 45 jogos, ele que está atualmente com 30 anos de idade. Então o Atlético de Madrid faz essa proposta por empréstimo com opção de compra. E para fechar o giro de notícias aqui, com uma notícia do Corinthians, que tem interesse na contratação do Yuri Alberto, que atualmente está no Zenit da Rússia. Pois com a nova decisão da FIFA, que está prorrogando as permissões do atleta até junho de 2023, para os atletas que atuam tanto no futebol russo quanto no futebol ucraniano, essa suspensão de contrato. Então está indo até junho de 2023. O Corinthians ficou animado e de olho depois da saída do Jô, com a possibilidade de contar com o Yuri Alberto. Seria uma contratação por empréstimo, já que o jogador teria avisado, segundo até o Jorge Nicola, a informação que eu vi no canal dele, que o jogador não tem interesse de retornar para a Rússia nesse momento, e já teria comunicado o Zenit em relação a isso. O Corinthians tenta negociar um contrato de empréstimo, mas o Zenit, o empecilho pode ser, o Zenit quer vender o jogador, então, definitivo, para um clube europeu, para que recupere parte do valor que investiu no atacante. O Corinthians vai tentar, o Inter também já tenta há algum tempo o retorno do Yuri Alberto. O Corinthians não abriu negociação ainda pelo Yuri Alberto, um interesse que há, e está vendo se há condições do negócio e se o Zenit também liberaria o jogador por empréstimo. E rapidinho para encerrar o vídeo, passando aí na tela para vocês os resultados ontem das oitavas de final da Copa do Brasil. O clássico goianiense ficou em 0-0, Atlético Goianiense e Goiás. Bahia 1, Atlético Paranaense 2, o Atlético Paranaense foi lá e ganhou do Bahia em Salvador. Próximo jogo na volta em Coritiba. Fortaleza, com o apoio da sua torcida, 2-0 no Ceará, um bom resultado para o Fortaleza. Corinthians, vou cravar aqui, o primeiro a se classificar para as quartas de final, 4-0 no Santos, hein? Então acho muito difícil o Corinthians perder essa classificação. E o Atlético Mineiro faz 2-1 no Flamengo, no Rio de Janeiro. Já tinha vencido pelo Brasileiro por 2-0, agora 2-1 a volta no Maracanã. Vamos ver se o Flamengo consegue essa classificação. E hoje nós vamos ter o Clássico Paulista, São Paulo e Palmeiras no Morumbi. E também teremos Fluminense e Cruzeiro, são os jogos de hoje, vamos ver quais vão ser os resultados. Mas enfim, galera do Apenas Um Canal, essas foram as notícias. Hoje é dia 23, na quinta-feira. Claro, vão surgir mais notícias, o mercado tá aquecido e eu prometo trazer mais vídeo para vocês. Mas se vocês gostaram do vídeo, deixe o like aí, se inscreva no canal. E é isso, um abraço, até a próxima, tchau!